Bora lá, Fiel, acompanhar o Neto aqui nos Donos da Bola e as últimas notícias do Corinthians, do derby de ontem. O Neto representou aqui a nação corintiana, hoje é aniversário do Corinthians, fez um vídeo especial aqui nos Donos da Bola, tá bem legal o vídeo de hoje. Já cravou também que o Corinthians foi garfado ontem na Neoquímica Arena, não é surpresa pra ninguém, né? Bora acompanhar as últimas notícias, curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana pra sempre receber as notícias do Timão. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Mas aí você tem uma torcida que ela é tão apaixonada, tem a torcida aí, Cascão, uma torcida que ela transforma qualquer jogador que vai jogar contra o Corinthians. Fala, nossa, meu Deus do céu, o time é ruim, mas a torcida, meu Deus do céu, o árbitro que vai apitar, nossa senhora, o time é ruim, mas a torcida, eu não posso fazer um negócio errado, senão no outro dia eu não posso ir na padaria. Senão no outro dia você não pode ir no posto de gasolina que o frentista vai pegar ele. Não que vai bater, não é nada disso, mas que vai cobrar. Olha ultimamente o que acontece com o clube que eu mais amo no mundo. É um dos maiores clubes do mundo. É isso aqui, ó. É esse tipo de... Aqui tá os jogadores aí, ó. Esse é o Centenário? O que é aí, Cascão? Fala no meu ouvido, é que eu não sei também. Porque eu não gravo nada pra fazer. Eu não sou esses pés de rato, esses jornalistas, esses caras que são escrevedor de livro, escrevedor mesmo. Tudo que eu tô falando aqui, eu pensei na hora, irmão. Eu não tenho lá TP pra escrever. É a minha cabeça, tá aí, ó. Aí no aeroporto, tá aí, ó. Isso indo pro Japão. Acho que é verdade que ele vai falar. Depois acontece isso. É dívida pra mais com dívida, é destruição do departamento amador. Todos eles, sem exceção, eles pegaram o departamento amador, deram para as pessoas que são conselheiros, para aqueles que são diretores, para que eles comandem o departamento amador, para eles se elegerem como presidente. Como é que pode uma nação como essa ter 2.000 votos? O cara que ganha a eleição, 1.600 votos. Isso é uma falácia da democracia. Isso deve ser democrático, irmão. Democracia é outra coisa. E que, por sinal, se tem um time hoje que não é democrático, é o Corinthians. Com essas pessoas que fizeram tudo isso para um clube, que o torcedor, ele vai para o Japão. Até hoje ele deve estar pagando as suas prestações. Um time como esse, um clube como esse, um clube que agora aposta todas as suas fichas no Guinegão. Você acha que é justo com o menino? Você acha que o menino tem estrutura para suportar toda essa fama em menos de 3 jogos? E aí ele sai aplaudido do jogo de ontem e o seu Memphis Depay andando em campo ganhando 6 milhões por mês. Tá tudo errado, cara. Tá tudo errado. Não tá certo isso. As coisas precisam ser mudadas aí dentro desse clube. Não é possível que vocês vão continuar da mesma forma. Vocês, os 299 conselheiros, os associados, os sócios, não é possível que vocês vão fazer. Aí vem outro cara, tem $1 bilhão. Olha como é que é o Corinthians, cara. Eu tenho $1 bilhão porque eu vou investir $1 bilhão. Só que é $1 bilhão, meu irmão. Você tá de sacanagem. E tem babaca ainda que acredita. E tem otário ainda que acredita nisso. Isso é um absurdo, meu irmão. Aí precisa do Kaique. Aí precisa do Breno Bidon. Jogou muito. Aí precisa do Pedro Choca. Não é verdade? E aí sabe o que aconteceu com esses meninos? Eu tenho certeza absoluta. Se eu estiver errado, tá tudo gravado aqui, vocês podem editar. Ano que vem eles são tudo vendidos. Breno Bidon é vendido, Guinegão é vendido, Pedro Choca é vendido. Kaique. Vai ser tudo vendido. Kaique vai ser vendido. Sabe por que vai ser vendido? Porque não tem dinheiro para pagar o Memphis. Porque não tem dinheiro para pagar o Roberto. Porque não tem dinheiro para pagar o estádio. Porque não tem dinheiro para absolutamente nada. Porque eles acabaram com todo o dinheiro do Corinthians e nenhum desgraçado é preso. Nenhum desgraçado é preso. Aí o clube não tem dinheiro para pagar a luz, não tem dinheiro para fazer absolutamente nada. Aí você vende quem? O Guinegão. Aí sabe o que acontece com o Guinegão? Passa batido. E as pessoas esquecem, porque depois tem o Paulista, ninguém mais lembra mais, e vai esquecendo. E aí o Corinthians fica na mão dessas pessoas que acabaram com uma instituição tão fenomenal como a do Corinthians. Por 115 anos, um time que foi e que está sendo destroçado, que está sendo pisado de um jeito que é inacreditável. E tudo que eu falo aqui, eu falo na hora que liga a câmera. Porque um clube que leva 44 mil pessoas, 45 mil pessoas, contra o Palmeiras, que leva 45 mil pessoas, contra o Guarani, contra a Ponte Preta, contra quem quer que seja. Um time aonde que os dirigentes não sabiam. Isso vai
tomar no olho do caju, para não falar outra coisa que eu não posso, porque o certo era mandar vocês pro inferno. Como é que vocês, dirigentes, diretor financeiro, diretor jurídico, diretor de esporte, não sabiam que 30% do Pedro já tinha sido negociado com o Zenit? E que quando saiu os 70 milhões, talvez da venda do menino por 35 milhões de euros, opa, vou respirar com 70 milhões, pô, eu pago aí 3 folhas de salário no mês, pago o 13º, não. As pessoas não sabiam disso, de um time que tem 115 anos, de um clube onde as pessoas chegaram lá, desconhecidas, ficaram famosas, poderosas e muitos ricos. Porque ninguém saiu pobre. Nenhum dirigente saiu pobre do Corinthians. Nenhum dirigente deu um apartamento pro Corinthians. Nenhum dirigente deu um carro pro Corinthians para fazer rifa. O Corinthians é trucidado por essas pessoas que compram a Tadala, que compram a Gaister. E não é só isso, não. O Corinthians é trucidado nos últimos 20 anos, nos últimos 27 anos, 28, 30 anos. 30 anos por essas pessoas que ainda fazem parte do core. Cara, é inadmissível. Um clube como o Corinthians, que arrecada 1 bilhão e 100 e deveria se arrecadar 2, 3 bilhões. Quando o presidente do conselho disse do Flamengo, eu até entendi o que ele quis dizer. É que quando você coloca um clube que é do mesmo patamar e que está sendo bem administrado, que é o Flamengo, o Corinthians deveria mesmo não ser o Flamengo, mas se espelhar no Flamengo. Se espelhar de como está sendo feito em relação a outros clubes. É inadmissível um clube que vai completar 115 anos dever 2 bilhões e meio de não pagar o seu estádio. Há mais de 10 anos, nenhum real. Quem pagou foi o torcedor. É inadmissível ainda o Andrés ter poder lá dentro. O Duílio, o Roberto Andrade, o Mário Gobi, o Augusto Melo, porque o que eles falam agora em relação ao Pedro? Mas eu tive que pagar a conta do Godoy. O Léo teve que pagar a minha conta. Eu tive que pagar a conta. Mas qual é a conta? Aonde está os 30% e que conta que eu tive que pagar? Eu tive que pagar os impostos nesse dinheiro. Eu tive que pagar o salário dos jogadores com esse dinheiro. Não, nunca ninguém fala o que eles fazem. Eles nunca colocam as coisas como são, que é 2 mais 2 são 4. 1 mais 1, 2. Mas para ele é 11. Para ele sempre foram 11. Porque o que vocês fizeram com um clube como esse, que tem uma nação como essa, que foi feito no Bom Retiro, que teve o Sócrates, para mim, um dos maiores ídolos da história, Rivelino, Cláudio Cristóvão, maior artilheiro, Vladimir, que está com 70 anos, Roberto Belingeiro, Luizinho, Baltazar, Seu Neco. Pô, aí vem do Ronaldo Fenômeno, Marcelinho, e todos eles, Casagrande, todo mundo, Emerson Sheik, cada um que escolhe. Para mim não tem um grande ídolo, para mim todos são. E cada um escolhe a sua geração, a geração de 50, de 60, de 70, de 80, de 90. Tá tudo bem. Uma hora você está na seleção, uma hora você não está. Não importa isso. O que importa é que essas pessoas nunca mais deveriam estar no comando de um time como esse. Nunca mais poderia ter 300 conselheiros para votar naquilo que tem que ser um clube, que é de 30 milhões. Nunca mais poderia ter pessoas como o Andrés, como o Roberto de Andrade, como o Dualib, que já morreu e que tá tudo bem para mim, irmão. Não tem esse negócio não, truta. É Duílio, todos eles, é Augusto, que todos nós corintianos que estávamos lá, a gente achava que esse cara ia resolver. Não, piorou. Piorou. Por que piorou? Porque o Andrés falou, vai ser o caos, porque ele já sabia que era o caos, porque ele deixou o caos. Aí vem a torcida, lota estádio, e acha que o Matheus Bidu é bom, acha que o Mateuzinho é bom, acha que o Kaká é bom, acha que fulano é bom, que ciclano é bom. Cara, é inacreditável um clube com 115 anos passar por tudo isso. E mesmo assim, com tudo que o Palmeiras tem, há 7 jogos não ganha.
E mesmo assim, ganhou o título paulista. Quase que invicto, só perdeu pro São Paulo de 3-1. Uma babaca de uma menina e me encheu o saco aí no aeroporto. Né? E se tiver assistido, é bem que vai pro inferno. Junto com a família inteira. Entendeu? Aí, meu irmão, o Corinthians está na Copa do Brasil, tirou quem? Tirou o Palmeiras dos 2 jogos. Tanto cá como lá. Lailô. Vai lá contra o Atlético Paranaense, ganha o primeiro jogo de 1-0, sei. Memphis, Memphis, você sabe o que é Corinthians, irmão? O que você fez no jogo ontem? O que você deixou de correr? O que, a sua performance como atleta, desculpa, irmão. Então é melhor você fazer rap mesmo. Meter o pau em mim, meter o pau em quem você quiser. A falta de disposição sua no jogo ontem é uma das coisas mais medonhas que eu vi num clássico como esse. Porque eu, quando jogava, meu irmão, um clássico como esse, você não dormia antes do jogo e depois do jogo você não dormia também. Porque se você perde, vai pra noite e toma. Se você ganha, você toma mais. E nem sai de casa no outro dia. Vocês têm folga. Você ganha 6 milhões por mês para fazer o que você fez ontem. Com 45 mil pessoas. Andando em campo. Andando em campo. Só uma vergonha. E de novo, se não fosse o Gustavo Henrique, se não fosse o André Ramalho, se não fosse o Hugo, perdi o jogo. Cara, é inadmissível, por exemplo, um clube que é comandado num curral. Sabe o que é curral? Os bois que ficam no curral, as vacas que ficam no curral, os leitão que ficam, os porquinhos que ficam. Meu irmão, eu acho que eles têm muito mais democracia do que vocês. Porque vocês votam sempre naqueles que têm interesse de vocês. E sempre arrebentando com o Corinthians. Porque não é possível um clube que completa 115 anos, meu irmão, tá devendo para todo mundo, tem que pagar transfer ban do Félix Torres, tem que pagar transfer ban do Garro, que daqui a pouco, ser colocado como caloteiro. Como caloteiro. Um clube que dá 3 milhões de renda todo jogo. Que há 10 anos não pagaram 1 centavo. Aí vem o tal de Andrés e fala, tá aqui. O papel. Tá aqui o papel. Mentira! Não pagou nada. É uma vergonha fazer isso para um clube como esse. É uma vergonha, mas tem uma coisa que é insana. Você que odeia o Corinthians, você que não gosta do Corinthians, você que torce contra o Corinthians, tá tudo certo, que faz parte do jogo. Porque eu não sei se tem algum time mais odiado que o Corinthians. Sabe por que as pessoas odeiam? Eu, Godoy, nem o Souza, nem o Léo, nem tanto. Porque a gente, não que vocês não tenham a mesma personalidade da gente, cada um tem um estilo de vida. Cara, eu não tô nem aí porque vocês me odeiam. Eu não tô nem aí porque vocês pensam de mim. Eu não tô... Não é isso. É o que a gente faz como atitude, como um homem, como pai, como filho. E o que vocês fizeram pro Corinthians, jamais vocês que eu citei deveriam ter a possibilidade de entrar dentro do Parque São Jorge. Jamais. Só o que vocês fizeram com o cartão corporativo era para você ser banido pro resto da vida, como sócios de um clube que o cara deixa de comer, o cara deixa de falar com a esposa, o cara vai pro Japão, o cara viaja todo dia, o cara gasta o tempo dele, o cara ama o Corinthians, o cara não ama eu, não ama o Marcelinho, não ama o Sócrates que está no céu, ninguém, o corintiano não ama o jogador, rapaz. O Corinthians ama o Corinthians. E o que vocês fizeram pro Corinthians, vocês deveriam pagar isso em vida. Não depois da morte. Em vida vocês tinham que pagar. Essa vergonha que vocês fizeram por um clube tão incrível como o Corinthians. Em relação ao Corinthians de ontem, Souza, que empatou com o Palmeiras, né, que está com 26 pontos, é isso, Léo? Não sei, 26 pontos. Está na 11ª colocação. Aniversário do Corinthians, legal, mas o jogo de ontem, o que você viu do jogo de ontem, o que você pode falar? E também você pode falar em relação ao aniversário do Corinthians, que está tudo certo, Souza. Parabenizar o Corinthians pelos 115 anos, né? E sobre o jogo de ontem, craque, com tudo isso que você pontuou sobre o Corinthians, né? Sobre o próprio Memphis, sobre as coisas que aconteceu, assistiu o jogo. É justo que o jeito que ele jogou? Fala a verdade. A gente jogou bola, velho. O Godoy foi um dos maiores árbitros do mundo. Léo hoje virou um baita documentarista. Cara, só ver o cara jogando bola ontem. Num clássico como aquele, o cara andando em campo, irmão. Era pra ter saído. Pô, era pra ter tirado ele no intervalo. Era pra ter tirado ele ontem, somente durante o jogo, segundo tempo, deveria ter tirado. A gente entende
que é um jogador que chama atenção, que há uma preocupação do Palmeiras, mas com tudo isso que você falou, Memphis sem jogar nada, sem os 2 laterais titulares, Não é? sem Carrijo, Não é? Sem José Martínez. sem José Martínez, sem Yuri Alberto. A incompetência do Palmeiras é absurda. Ah, jogou bem, mas todo jogo é a mesma conversa. A mesma conversa de sempre. Joga bem e não consegue fazer gol com o time todo desmontado do Corinthians. E o Palmeiras todo completo. E outra coisa que tem que levar em consideração, o Palmeiras joga segunda-feira. Segunda-feira. Não é o que tanto o Abel pede? Tempo para poder trabalhar, Parabéns, descanso para poder fazer o time jogar. O time jogou segunda-feira, o Corinthians jogou quarta. O Palmeiras não consegue ganhar do Corinthians. Não consegue ganhar. Ah, tem volume de jogo, mas assim, eu estava falando pro Ricardinho. A única bola que se pode dizer que o Palmeiras chutou no gol foi uma defesa do Hugo Souza no segundo tempo. Uma chute de direita. Não estava impedido, chutou de direita e ele fez uma grande defesa. Ele fez uma grande o Maurício defesa. com a perna direita. Então, com tudo isso, você tem que transformar todos essas qualidades que o Palmeiras tem em gol. Então, mas aí você tem que dar moral pro Dorival Júnior, que mesmo com todos os problemas que tem, ele consegue, de uma certa maneira, fazer esse time sair... E faz tempo, né? Faz tempo isso já, né? Faz tempo. Que não é só com o Corinthians. O Dorival já eliminou o Palmeiras, esse Palmeiras aí muito forte, com o São Paulo. Então o Dorival sabe jogar contra ah, não, mas entrou com 3 zagueiros, 2 volantes, interessa. Cada um tem seu esquema de jogo. O que você tem que fazer quando você tem tempo, é o que você pede, é fazer o seu time jogar. E parar de estar olhando para os outros e prestar atenção no Palmeiras, que não tem jogado nada. A crítica ao Palmeiras é essa. Jogo grande, jogo que tem que vencer, que tem que assumir a liderança, que era um jogo que tirava os pontos, não consegue ganhar do Corinthians com um time todo desconfigurado. Então tem que ser criticado mesmo. Léo, o que você viu do jogo, né, em relação a essa defesa que você falou? É essa daí. No contra-ataque não estava impedido, né, Godoy, que você viu ontem? Não. Jogada normal. Jogada legal. Aí ele bate, tem jogada normal, o jogador lá do outro lado dando condição. André Ramalho. Você vê o Hugo, que goleiro que ele é? Volta de novo pra mim, é o Sidão aí? É o Sidão. Volta pra mim, porque o Hugo, quando a bola tá ali, ele vê que não tá bem posicionado o time do Corinthians. Ele vai lá na frente pra ser um líbero. Mas quando ele vê que o Maurício ganha na velocidade, ele, volta, se posiciona como goleiro e faz a grande defesa. O melhor goleiro do futebol brasileiro, o Hugo. Meu querido Léo. Antes disso, a gente tem um lance legal pra mostrar pro Godoy em relação... Porque aí agora dá para perceber que parece que foi pênalti, mas a imagem que tem é que o Flávio Lopes chuta a panturrilha do Charles. E aí o pênalti foi dado no segundo lance, não no primeiro. E não foi pênalti. Pelo menos pra mim, eu vou mostrar pra vocês. Vocês viram o lance? Eu vi o lance. Foi pênalti pra você? A primeira imagem eu achei que foi, mas depois a imagem por ele chuta a panturrilha do Charles. O que derruba ele tá aí, quer ver lá? Ele chutou a panturrilha. Para aí, Sidão, pra mim. Pode devagarzinho, Olha o pé do Charles. Onde tá o Charles? Perna esquerda, direita, nada. Ele não toca, não encosta, e quem chuta a panturrilha é o Flávio Lopes. Parou aí na hora que chuta, para pra mim. Parou aí, volta um pouquinho só um pouquinho pra mim. Só mais um pouco. Aí, parou, mais um pouquinho, vai pra frente. Aí, parou. O Ferreira demorou pra entender isso, que por sinal, se tivesse entendido isso, talvez na Copa do Brasil a situação seria diferente. E ele não enxergou isso. Quem enxergou foi o Dorival Júnior, que arrebentou com ele taticamente. Exato. Depois do jogo com o Ceará, que é o primeiro jogo no segundo tempo, em que ele coloca os dois pra jogar junto, o Palmeiras parece outra equipe. Outra equipe. Qual a ideia sua? Pra você foi pênalti, Souza? Pra mim não foi pênalti, não. Pra mim não foi nada. Nenhum dos dois lances, pra mim, foi pênalti. E também não foi pênalti pro Sport e também não foi pênalti pro Vasco. Pra mim. Depois eu vou mostrar pro Godoy ver aí. Eu vou mostrar pra você, Godoy. E aí? Pra mim, são lances normais de jogo. A arbitragem hoje em dia eu acho que tem que ter mais indício de pênalti. Se você não tem a câmera por trás ali, eu até... No primeiro lance ali que o Charles tenta tirar, e outra coisa, né? E eu esqueci de pontuar ainda o Charles lateral direito ainda. E o Palmeiras não consegue ganhar o jogo. Incompetência, assim, gigantesca da parte do... Mas pra mim não foi pênalti. Só que tem uma coisa da arbitragem, viu, Godoy? Eu gosto do árbitro que vai lá e dá o pênalti e acabou, meu irmão. Sim. Eu gosto disso. Assume, ele assume uma responsabilidade que hoje, ultimamente, você espera o VAR no lance daquele ali.
toma a decisão. Tomou depois decisão. corrige ou mas mantém. eu gosto de árbitro que tem esse tipo de atitude. Souza. É personalidade, o único lance pra mim do erro dele foi esse lance daí. O resto ele apitou o jogo normal, aquele negócio de clássico, ele vai picando o jogo, e quando ele dá o pênalti, ele começa a compensar pro outro lado também, né? Quando você não tem convicção daquilo que você está marcando. Mas achei um jogo do Palmeiras, como de sempre, muito volume de jogo, mas pouca criação, pouco chute, o Hugo pouco trabalhou. O Hugo trabalhou a mesma chance que o Palmeiras... Se você pensar em relação ao Hugo, o Palmeiras teve volume de jogo, teve. Palmeiras teve. Palmeiras jogou mais? Jogou. Não tenho dúvida disso, e acho que é assim que a banda toca. Mas o que o Hugo fez a não ser o chute do Maurício? Qual foi o grande lance que o Palmeiras teve sem ser o chute do Maurício no contra-ataque? Tem uma boa saída do gol também, um lance com o Vitor Roque. Não, mas isso tudo bem, filho, mas isso é de jogo, ele vai lá e pau, a bola ainda sai depois. Mas desculpa. Eu acho que a grande dificuldade do Corinthians, e principalmente desse Palmeiras é que o Palmeiras joga com 2 centroavantes, como o Léo falou, mas eles não jogam fixo na frente. Então ele sempre deixa um espaço, né? Um espaço para ser atacado. Isso traz uma dificuldade para a defesa do Corinthians, né? Mas, hein? Sem José Martínez, sem Carrijo, sem Yuri Alberto e jogando com 10, porque o Corinthians jogou com 10. Porque o que o Mendes fez ontem, se fosse eu na época que eu jogava, se fosse o Marcelinho Carioca, se fosse o Sócrates, pau. No outro dia os caras estavam arregaçando a gente. Eu acho que foi com 9. Então, né? Esse Charles também... Não, mas pelo menos ele correu, Souza. Pelo menos ele tentou fazer aquilo que era programado. Ele foi numa posição que não era dele, já é criticado como volante. E também, eu queria saber qual a cigana que falou que o Charles... É o André Cury, né? O André Cury, vou falar uma coisa pra você. Você é um monstro, hein, velho? Você é demais, hein? Vou botar os 2 gols aqui. Cara, pra mim que cubro o Corinthians aqui todos os dias, fica só uma pergunta na minha cabeça. Quando o Corinthians organizar mesmo, de verdade, né? Hoje é aniversário do clube, a gente acaba fazendo uma reflexão de onde o Corinthians poderia estar, né? Com a torcida que tem, né? com toda essa paixão que nós temos pelo Corinthians. Onde o Corinthians deveria estar? Poderia estar se não fosse esses ratos que estão lá dentro hoje, até hoje, né? No conselheiro, tem uns que viraram conselheiro eterno do Corinthians, estão no core, estão em tudo qualquer lugar lá, os mesmos caras estão lá ainda. Aonde o Corinthians estaria, cara? Quando o Corinthians organizar de verdade, quem segura o Corinthians? O Corinthians sempre vai ter um 12º jogador a mais, os caras ficam doidos falando que é arbitragem, falando que é isso, falando que é isso. O Corinthians, a Fiel é o 12º jogador do Corinthians, né? Um sinal claro disso em todos os jogos, mas o ápice disso foi o final do Paulista, cara. A Fiel lá, o Kaká pegou a taça dando na mão da Fiel, velho. Né? Então, quando o Corinthians organizar, contratar peças, né? Parar com isso, mano, de ficar, oportunidade de mercado, e traz jogador de 30 anos, traz jogador... Porque tá quebrado, velho. O Corinthians não aguenta mais política, mano. O Corinthians não aguenta mais esses caras roubando o time, roubando o dinheiro do elenco, cara. Até hoje não pagou nada da Arena, só paga juros, se você não sabe. Tem uns juros, o Corinthians fica pagando esses juros. A dívida ativa mesmo, quem pagou fomos nós, mano, fazendo a vaquinha. Sabe? E aí vem, toda hora aparece e aí é Augusto Melo, e aí é um cara que fala que vai aportar 5 bilhões. Cadê os 5 bilhões, mano? Sumiu o cara. Sumiu. Ninguém fala mais. Agora que o Stabile foi eleito lá, cadê o cara, mano? Parece que o Corinthians não aguenta mais política, velho. Não aguenta. Mas é isso, o que você tem a dizer aí pro Corinthians nesses 115 anos de história? Deixa uma lembrança aqui nos comentários, algo que você queira comentar. Prometo dar um coraçãozinho e responder aí todos os comentários, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Valeu, vai Corinthians.